Você consegue imaginar o PSOL durante uma campanha eleitoral a presidente da República ter um candidato que fique xingando o Lula e Biden da Silva? Não faz sentido. Você consegue imaginar um candidato do Partido Comunista xingando, agredindo somente o Lula numa campanha presidencial? Não faz sentido. Mas no campo da direita existem aqueles partidos e os candidatos que se auto-intitulam de direita que ficam mirando o seu canhão e depositando toda a sua energia somente para o candidato que está mais à frente, que no caso é o Flávio Bolsonaro. E isso também não faz nenhum sentido, porque existem maneiras de você não concordar e disputar o mesmo eleitorado. Nas eleições, você tira o voto de algum campo e normalmente você vai tirar daquele que mais é parecido com você. Até aí tá tudo certo, justo. Mas quando você passa este limite, o limite das ideias, e você vai para a discussão tentando aferir o lado pessoal, a moral de um candidato, de um adversário que é do mesmo campo, a coisa é muito estranha. E é por isso que eu digo para vocês que existe sim um partido que é uma filial do PT. Prova 1. O PT não fala nada desse partido, já reparou? Em todo o tempo de existência desse partido, o PT em momento algum questiona a existência desse partido, como foi criado esse partido e muito menos o que esse partido ou seus interlocutores falam. Eu não cito o nome porque a insignificância não merece qualquer respeito. Mas, por outro lado, a gente precisa observar que talvez a estratégia de combate a essas tentativas de divisão do campo da direita precisam ser combatidas com muita inteligência. E o primeiro ponto é questionar a criação e quantas citações ou para qual candidato essas citações são endereçadas. No vídeo passado eu falei bastante de Caiado, do seu comportamento. Comportamento estranho. Por quê? Porque eu sei que nenhum publicitário, marqueteiro, em sã consciência, vai pedir para o seu cliente, para o seu candidato, atacar, mirando a moral, tentando desconcertar a idoneidade do candidato adversário, porque no segundo turno você possivelmente precisará fazer um arranjo político, principalmente se você estiver muito atrás desse candidato. E aí fica muito complicado para o eleitor que vai depositar a confiança nesse tipo de candidato, e eu estou dizendo neste tipo de candidato, mudar de ideia. Ou seja, este voto não tende a ir para o mesmo espectro propagado deste candidato. Então, se eu sou um candidato de direita, eu agrido o outro candidato de direita, ferindo a moral, a biografia e principalmente de uma maneira muito esculachada, qual é o sinal que eu estou dando para o meu eleitor? Muito simples. Não vote nesse candidato de qualquer forma, principalmente se eu não estiver no jogo no segundo turno. Perceberam a diferença? Então, a criação de determinados partidos que se propagam dentro de um específico espectro, mas direcionam toda a sua energia não para o campo do espectro adversário, mas sim para o próprio espectro e agredindo a moral, a biografia de pessoas que muitas vezes eles nunca sentaram à mesa para conversar. Isso só me diz uma coisa, que isso é uma filial do campo adversário. O que a gente tira de lição sobre isso? Olha, política, apesar de toda a confusão que tem no Brasil, é coisa séria. Então a gente tem que começar também a observar que cada pessoa que é eleita, principalmente pelo nome dos outros, ela precisa ser mais estudada. Então, na hora que vai se depositar o voto de confiança, na hora que vai ter uma bênção lá de um candidato, por exemplo, como Bolsonaro, que elegeu milhares aí entre vereadores, deputados, prefeitos, senadores, governadores, é importante ter uma percepção mais apurada. Então, que fique de aprendizado. O orçamento da maioria dos candidatos é deste tamanho. O de Flávio Bolsonaro é deste tamanho. E o que isso significa? Que ele tem estrutura e capacidade para, sim, contratar escritórios de assessoria jurídica para fazer a ofensiva, porque existe também a campanha da ofensiva jurídica, que muita gente não vê, mas existe, sim, uma outra campanha paralela. E por que Flávio Bolsonaro não propaga, não faz essa ofensiva jurídica? Porque ele está se comportando como um candidato que quer agregar o eleitor, ele não quer dividir o eleitor.
Então, seja nos ataques propagados, por exemplo, que em outro tempo apoiaram seu pai Bolsonaro, ele está se comportando neutro, da forma correta, porque ele sabe que no segundo turno esses votos tendem a migrar para ele. Perceberam a estratégia? Então, o ataque de Flávio Bolsonaro para esses candidatos não vai resultar em nada. Pelo contrário, vai resultar uma percepção daquele eleitor que, de repente, ainda acredita num candidato desse nível, para que, de fato algum, ele pode ter uma outra alternativa. Então, até mesmo na reação de Flávio Bolsonaro, ele está acertando. Eu não gostaria de falar sobre esse tema, mas ele serve como uma meditação, para que a gente entenda que existem coisas insignificantes no mundo da política que não merecem o mínimo de energia. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você curta, comente, quero saber de onde você está falando e compartilhe esse vídeo. Compartilhar o vídeo, comentar o vídeo é o que faz essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. E a gente está junto nessa corrida para ajudar Flávio Bolsonaro e principalmente tirar o PT daqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e salve o nosso amado Brasil.